a gasolina batendo os R$ 10. E Mendonça fecha o cerco e indo para cima de Alexandre de Moraes e Ivor Caro. Preparem-se para ver o caos total que esse desgoverno petista criou. A gasolina explodindo em postos de São Paulo, culpa direta do ladrão condenado Lula, e sua turma de comunistas que afundaram a economia, priorizando ditaduras estrangeiras e deixando o povo pagar a conta. Enquanto isso, o herói André Mendonça aperta o cerco no ditador de toga Alexandre de Moraes. Esse censor esquerdista que protege corruptos, como o banqueiro Daniel Vorcaro no escândalo Banco Master. Vazamentos de mensagens e intimidades expostas, mas o que importa é a podridão. Moraes até o pescoço em esquemas, CPMI travada e nomes de políticos petistas prestes a cair. Vamos dissecar essa sujeira toda porque a esquerda está em pânico e nós vamos expor tudo sem misericórdia. Com valores bem acima do esperado. Em São Paulo, um posto está vendendo gasolina a, pasmem, quase R$10, bem acima da média de R$6, R$7. Que é Vamos isso? Então, exatamente. Essa é a má notícia que eu estava Eu já paguei mais caro ontem, Lívia. Fui abastecer ontem à noite e estava mais caro. Tava quanto? Já subiu pouquinho, mas tinha subido. Tinha subido já. Estava R$5,79 a gasolina. Pois é, olha só o peso dessa notícia agora. Vamos então para as ruas de São Paulo. Júlia Vilela está chegando ao vivo e vai falar sobre essa disparada e tentar explicar essa situação para nós, Júlia. Bem-vinda. Olha lá. Bom dia. Dá para ver os preços daqui? Posto, meu Deus. Bom dia, Lívia, Lúcio, a todos que acompanham a nossa programação. Pois é, me posicionei justamente aqui ao lado da placa para que vocês possam acreditar, né? Realmente, porque parece inacreditável. Aqui, por exemplo, olha, gasolina comum, R$ 8,59, tá ali em cima, mas a gasolina premium aditivada, que eles chamam, aqui embaixo, na última colocação, R$ 9,99, praticamente R$10. O diesel também, R$ 9,24. Aqui nesse posto que fica na Avenida Ricardo Jafet, nas proximidades com o Ipiranga, bairro Ipiranga, aqui na capital paulista. Realmente, preços muito maiores do que os outros postos que nós pudemos checar aqui durante o caminho da vinda até esse posto aqui na Avenida Ricardo Jafé, variando aí a gasolina comum entre R$ 6,29, R$ 6,59. Aqui, o preço comum, R$ 8,59 e quase R$10 a gasolina premium aditivada. Neste posto, conversando aqui com os frentistas, o pessoal que trabalha, não consegui conversar ainda com o gerente porque ele ainda não chegou, mas é claro que a gente vai conversar depois. Eles estão trabalhando com um esquema de desconto no pagamento via Pix, para que os consumidores não assustem tanto, digamos assim. Então, se você paga via Pix, vou até dar uma olhada aqui, a gasolina comum sai por R$ 6,64. Já se você paga por outro método, ou cartão de crédito ou de débito, aí sim, R$ 8,59. Se você opta pela premium aditivada, R$10, praticamente R$ 9,99 o litro da gasolina premium aditivada. E olha, conversei com o presidente do Sincopetro, José Alberto Gouveia, para a gente poder entender um pouco o lado dos donos dos postos de gasolina, por que aumentou tanto. É claro que já era esperado, né, um aumento na gasolina desde o início da guerra no Oriente Médio, já que dispara o valor internacional do barril de petróleo. Então, por conta disso, já era esperado. Também impacta, pressiona o dólar para cima. E como o Brasil também acaba importando parte dos combustíveis, isso já era esperado. Mas um valor tão alto como este daqui, R$ 8,59 já é muito. R$ 9,99 na premium aditivada, mais ainda. Então, conversei com o José Alberto Gouveia, que é presidente do Sincopetro, para poder entender um pouco melhor o lado dos donos dos postos de gasolina, e ele basicamente diz que esse aumento vem do repasse. Os postos já estão comprando muito mais caro os combustíveis por parte das refinarias e precisam repassar esse valor de alguma maneira. Vamos ver um pouco, acompanhar um pouco sobre o que ele falou, ele deu mais detalhes sobre isso. Como era de se esperar, o consumidor já está reclamando dos novos preços, né? Só que realmente as companhias distribuidoras já estão repassando os valores. E, em alguns casos, chega a ser 41 centavos na gasolina e 93 centavos no óleo diesel. Então, isso terá que ser repassado para o consumidor. Agora, mais uma vez, os donos do posto vão ser acusados que estão aumentando, e não é verdade. E olha, além de zerar a alíquota, como vocês falaram na semana passada, do PIS e do COFINS, para tentar reduzir esse impacto, né, ao consumidor, esse aumento elevado no preço dos combustíveis, o governo federal também anunciou a elevação do imposto de exportação sobre o petróleo de 0% para 12%, válido a partir, então, desde quinta-feira passada, quando foi anunciado também que zeraram as alíquotas para tentar reduzir os impactos ao consumidor. E, além disso, também foram assinadas medidas provisórias punindo o armazenamento injustificado e também o aumento abusivo do preço. E o PROCON também se manifestou sobre isso, porque, além do PROCON, a Agência Nacional de Petróleo também passa agora a avaliar, a inspecionar os postos de gasolina, mas o PROCON também atua nessa inspeção e recebe as denúncias por parte dos consumidores. Então, o consumidor que está assistindo a gente agora, está passando num posto de gasolina como este, aqui na Avenida Ricardo Jafet, acha que esse preço está indevido comparado aos outros postos, pode fazer a denúncia. E, claro, conversei com o diretor do PROCON, que falou um pouco mais sobre isso e também sobre a falta de tabelamento. Ele esclareceu que não há tabelamento nos postos de gasolina. Vamos ver. Não existe tabelamento de combustível no Brasil. Entretanto, a elevação de preços sem uma justificativa pode caracterizar uma prática abusiva.
E olha, vale lembrar que a denúncia pode ser feita, como eu disse, ela pode ser feita pelo telefone 151 ou então pelo site do PROCON do seu estado. No caso aqui, procon.saopaulo.gov.br. É importante informar o endereço do posto, a data e o horário que você abasteceu e reunir o máximo de provas possíveis, claro, além da nota fiscal, também tirar fotos de preços como esses que estão aqui do meu lado, dessas placas que informam os preços que precisam estar visíveis, viu? Isso é algo que o PROCON também orienta. Então, caso você, consumidor, ache que o preço está injusto, pode denunciar e deve, de acordo com o PROCON, mandando todas essas informações via site ou então pelo telefone 151. Eu volto com vocês. Perfeito, Júlia. Estou horrorizado. Em meio à crise do Banco Master, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, defendeu hoje a autocontenção do Poder Judiciário. Fachin disse que as decisões do STF devem ser examinadas à exaustão e que, sem confiança, não há autoridade que se sustente. A declaração foi uma aula magna numa universidade de Brasília. A autocontenção não é fraqueza, é uma demonstração de força. A autocontenção significa o respeito à separação de poderes, que em última análise é ela própria uma exigência constitucional. O Supremo Tribunal Federal é sim guardião da Constituição, mas deve se dar ao direito o que é do direito e à política o que é da política. Isso envolve ouvir com atenção e decidir com a razão. Nossas decisões não só podem, como devem ser escrutinadas à exaustão e devem sobreviver a esse exame. Sem confiança não há legitimidade. E se não há legitimidade, não há autoridade que se sustente. Olha, Paulo, agora é uma notícia que acaba de chegar. O ministro André Mendonça acaba de tomar uma decisão importante sobre o caso Master. Pauta para Júlia Linder, de Brasília. Oi, Júlia, quais são as informações que você tem para a gente? Boa noite. Boa noite, Elter. Boa noite a todos que nos acompanham. Como você disse, essa é uma notícia que acaba de sair. É uma decisão proferida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do caso Master na Suprema Corte. Basicamente, André Mendonça coloca um impedimento para que os integrantes da CPMI do INSS tenham acesso ao material apreendido referente a conversas e equipamentos eletrônicos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. E ele também determina que essa medida seja cumprida com urgência para que todo esse material seja retirado da sala cofre onde se encontra no momento. Para a gente explicar melhor, existe uma sala cofre no Senado Federal que guarda informações sigilosas referentes a procedimentos que não podem ser tornados públicos, e é justamente esse caso envolvendo as conversas de Daniel Vorcaro. Até então, os parlamentares tinham uma autorização com restrição de entrar nessa sala cofre junto com algum assessor que eles indicassem e que fossem acompanhá-los. Eles não poderiam levar equipamentos eletrônicos para essa sala, então eles só poderiam fazer anotações por meio de papel ou outro tipo de utensílio que eles pudessem utilizar, mas eles não poderiam retirar nada da sala. Agora, no entanto, André Mendonça toma uma decisão a mais. Ele pede que a Polícia Federal retire todo o material e, a partir disso, será feito um novo filtro desse material que está na sala cofre. Isso para retirar qualquer informação que seja relação a questões íntimas do investigado Daniel Vorcaro, para evitar possíveis novos vazamentos. Então, André Mendonça fala que considera a necessidade de sigilo em relação a aspectos da vida privada, no caso do investigado Daniel Vorcaro. Então, ele fala que essa decisão também tem efeito imediato, ou seja, no momento ninguém mais pode acessar a esse material. Lembrando que antes, assim que esse material foi enviado para a CPMI, ele ainda não estava com esses procedimentos de segurança reforçados. Diversos materiais acabaram sendo divulgados, eles eram sigilosos já, mas acabaram sendo vazados. Então, André Mendonça já tinha adotado esse procedimento, né, de um sigilo a mais, e agora ele vai um passo além, que é retornar esse material todo para a Polícia Federal, fazer esse procedimento extra e garantir que somente as informações relacionadas à CPMI vão poder ficar sob posse dos parlamentares. Elter. Júlia Linder, então, direto de Brasília, com informação importante. Muito obrigado, Júlia. Boa noite para você que acaba de chegar de Brasília, camarote. Decisão do ministro André Mendonça, né? Todo o material vai ter que ser devolvido, todo o material que foi retirado de meios eletrônicos, celulares, computadores do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, por conta, pelo que a gente entendeu, dos vazamentos que aconteceram. Era uma decisão necessária, isso estava sendo falado no próprio Supremo Tribunal Federal, porque uma coisa é a investigação sobre o caso Master. É mesmo investigação, apesar de estar na CPMI do INSS, você tem a questão dos consignados e tudo. Então, o que for algo relativo à CPI, à investigação, até mesmo do caso Master, é legítimo a CPI ter acesso, né? O vazamento pode colocar em xeque uma parte da investigação, enfim, mas é normal ter vazamento em CPI. Agora, que não deveria ter, mas isso acaba acontecendo. Agora, o grave é vazar a intimidade, porque acabou expondo, inclusive, a então namorada, noiva do Daniel Vorcaro, a intimidade deles. Então, isso não tem nada a ver com a investigação do Banco Master, do escândalo, que é um escândalo muito grave, mas a ex-noiva não tem nada a ver com isso. Então, ela acabou sendo exposta, de fato. O pai veio a público defender a filha. Enfim, acaba criando um desgaste da imagem de forma desnecessária. Quando se divulga questões da intimidade. Então, o ministro André Mendonça faz bem em retirar isso da CPMI,
da sala cofre da CPMI e, a partir daí, fazer uma filtragem do que, de fato, tem interesse do ponto de vista da investigação para a CPMI e mandando a Polícia Federal, está intimando também o presidente da CPMI, a Polícia Federal, a defesa do Vorcaro e para fazer essa separação. Agora, isso já estava sendo questionado no próprio Supremo Tribunal Federal. Recentemente, até mesmo o decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes, que a gente vai falar aqui, ainda não votou na questão da prisão do Vorcaro, e que já tem maioria, a gente vai falar isso daqui mais adiante, ele tinha feito críticas exatamente em relação ao vazamento da intimidade do Vorcaro e da ex-noiva, Elter. Ana Flor, a gente viu a Júlia Lindner aí com a informação que acaba de chegar. O André Mendonça, o ministro, ele cita, né, especificamente a questão de vazamento de informações privadas, né, que dizem respeito apenas ao casal e não à investigação. Essa decisão ela tem efeito imediato e isso causa um constrangimento enorme aí para os integrantes dessa CPMI. Elter, até uma apuração que eu trago agora é que a decisão do ministro André Mendonça é uma resposta a um pedido e a uma reclamação interna do Supremo. Por quê? O Camarote citou a reclamação do decano, do ministro Gilmar Mendes, aqueles vazamentos de conteúdo pessoal, da relação entre o Vorcaro e a namorada e a noiva. Mas se a gente lembrar, o ministro Alexandre de Moraes fez uma nota recente, já como resposta àquela questão do contrato do escritório da mulher com o Banco Master, e ali ele já culpava a CPMI por vazamentos. Ele fala isso claramente. Além disso, o que aconteceu a partir de então é que a gente viu vários parlamentares da CPMI indo a tal sala cofre, olhando o material ao longo do final de semana. Então, há uma reclamação por parte de ministros desses vazamentos, e é claro que a gente tem que diferenciar os vazamentos pessoais, que não interessam à investigação, dos vazamentos, mesmo que pessoais, de conversas de um casal, mas que têm interesse à investigação, do Vorcaro relatando encontros com pessoas poderosas, relatando, enfim, compra de imóveis, tudo isso tem interesse para a investigação, mas há um incômodo com vazamentos desnecessários, que podem, inclusive, levar, isso a gente ouve dentro do judiciário, pode levar a uma tentativa de anulação, de plantar nulidades por parte das defesas. Então, André Mendonça está respondendo a um pedido interno do Supremo. Se nós lembrarmos, naquele momento, há pouco menos de 2 semanas, quando houve uma pressão também de outros vazamentos que incomodavam, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, André Mendonça também abre uma investigação sobre os vazamentos, quando ele deixa muito claro que o trabalho da imprensa tem que ser preservado, não é a questão da investigação, mas sim servidores que vazaram material confidencial e sigiloso. Então, aqui há sim uma troca. A gente percebe que ministros estão incomodados e que isso é respondido pelo próprio relator. É um problema aqui, porque a gente tem uma CPMI que busca holofote a partir de informações que não são foco da CPMI, que é a INSS, estão buscando holofote com o Banco Master. Então, agora, encontra mais uma dificuldade aí, que é não obter mais o material sigiloso. Joel, e pegando o gancho em tudo isso que a Ana Flor falou, só para deixar bastante claro aqui para o nosso assinante, essa decisão de agora do ministro André Mendonça nada tem a ver com nenhum tipo de atraso na investigação ou de algum problema na investigação. Pelo contrário, é para proteger a investigação que está só no começo. Tem muita coisa ainda para ser descoberta. Perfeito, Elter. A investigação, quem leva adiante é a Polícia Federal, e essa investigação continua ocorrendo sem nenhum embaraço desde que o ministro André Mendonça assumiu a relatoria, do caso. O que está em jogo aqui é o acesso a informações sigilosas por parte do Congresso no contexto da CPMI do INSS. Vamos lembrar que ela tangencia a questão do Banco Master, porque o Banco Master também tem suspeitas graves de ter usado o consignado de maneira fraudulenta para lesar aí uma série de clientes e aposentados. Então, por isso, ele toca também na questão do INSS. Uma coisa é fato, se você tem informações sigilosas disponíveis a serem consultadas por diversos parlamentares, ou diversas pessoas de maneira geral, é ilusório achar que essa informação vai ficar e continuar sigilosa por muito tempo. É quase inevitável que ela seja, pelo menos parcialmente, vazada. Isso acontece. O ministro André Mendonça, eu acredito que ao tomar essa decisão, ele está tentando zelar pela segurança da investigação. Está tentando zelar para que não ocorra aquilo que se ameaçou, de que o fato desses vazamentos, especialmente das conversas pessoais, ter acontecido, que isso sirva de argumento para impedir a continuidade das investigações. É claro que é lamentável que conversas íntimas entre o Daniel Vorcaro e a sua ex-noiva, tenham vazado, isso nunca deveria ter acontecido, mas lembrando que entre essas conversas, algumas, entre os dois, não eram de caráter íntimo, eram de interesse público. Quando ele relata para sua noiva que recebeu visita de ministro do Supremo, que se encontrou com esta ou com aquela autoridade e fala como é que foi, tudo isso tem interesse público, não é mais uma conversa de fórum íntimo, e isso também vazou nesses vazamentos que aconteceram. Por fim, só para deixar claro, naquele momento em que surgiram as mensagens que o André Vorcaro trocou com o ministro Alexandre de Moraes, uma nota do Supremo Tribunal Federal alegou que a origem destas mensagens teria sido a CPMI e que por uma questão técnica não estavam bem indicadas ali que essa seria as duas pessoas que fizeram a troca. O que se comprovou depois é que a origem das mensagens não tinha sido a CPMI coisa nenhuma. Então o próprio Supremo tentou alegar algo em algum momento que depois, logo depois, se comprovou falso. Mais uma prova irrefutável de que Lula é um desastre ambulante destruindo do Brasil com inflação galopante.
gasolina cara e alianças com vermelhos, enquanto Moraes usa o STF como arma para calar conservadores e acobertar ladrões como Vorcaro. Mendonça está desenterrando a corrupção dessa laia esquerdista e o cerco está fechando. Fachin e Gilmar podem tentar abafar, mas a verdade vai explodir. Esses traidores da pátria vão cair e o povo vai vencer. Quero saber de vocês. Acha que Moraes e Lula vão pra cadeia logo? Comenta aí. Deixa o like se você quer ver esses comunistas expostos, inscreve no canal Estado Crítico para mais denúncias ácidas, sem censura, e compartilha para os amigos acordarem. Até o próximo vídeo e que Deus nos proteja.